e lobas, lobites e lobetes, lobinhos e lobinhas, sejam bem-vindos ao Alcateia da Loba. Para quem não me conhece, meu nome é Valesca e desde já meu muito obrigada com a sua presença aqui. Se não é inscrito, tá esperando o quê? Sejam inscritos no nosso canal, só apertar aí na sua telinha do ladinho direito e já estará inscrito no nosso canal. Temos a marca d'água aí do seu ladinho direito. Hoje eu quero parabenizar todos os negros do nosso país, né? Do mundo inteiro, né? Estão falando sobre o racismo, então quero falar hoje sobre a morte do George Floyd, tá? Antes disso eu quero mandar um beijo para todos os negros que estão aqui no nosso país, que são vítimas de racismo, e nós vamos falar sobre os policiais que têm matado muitos negros, né, sem perguntar o nome, né? Primeiro eles matam, depois eles vão querer saber a identidade. Quero agradecer aqui a Lobete Beatriz, que me fez essa maquiagem, né? Hoje de novo com esses cílios enormes para vocês. A nossa fotógrafa tá aqui, a Isabelle, e a Agatha, né, que está ensinando hoje a Isabelle também a mexer nessa câmera, que ainda não conseguimos ainda pegar um foco do direito, acho que é o espaço. E vamos estar trazendo novidades aí, vamos estar falando com vocês. Então vamos lá. Ó, minha máscara, hoje eu saí, né, de pantera, então eu saí com a minha máscara também de pantera. Use máscara, né? Se sair, né, máscara salva. Comprei, ganhei, né, esse tênis novo aqui também para vocês, da Beira Rio, lindo, ó. Pedi pelo site, né, e veio bonitinho, rapidinho. Beira Rio. Pra vocês aí, meninas, baratinho. Vamos lá, deixa eu colocar meu óculos e vamos falar. Vamos direto ao assunto. Como estão falando sempre aí, sobre Black Tuesday. Acho que é assim que fala. Hashtag Black Tuesday. Então também aqui nós vamos falar sobre os negros. Vidas negras importam. Importam sim. Vamos falar da morte de George Floyd. Os fatores que explicam por que o caso gerou uma onda tão grande de protestos, né, nos Estados Unidos, e vem repercutindo muito além disso, né? Veja que em novembro de 2014, Donald Trump fez comentário no Twitter onde ele mal poderia saber que um dia estaria na Casa Branca, né, tendo de lidar com um problema como esse. E ele dizia assim: nosso país está totalmente dividido com a nossa fraca liderança, né? Em Washington, pode-se esperar que os distúrbios e saques de Ferguson, que é o nome do estado de lá, né, ocorram em outras partes do país. Ele quis dizer isso com o quê, né? Naquela ocasião, ele fazia referência aos protestos na cidade de Ferguson, no estado de Missouri. Acho que é assim que fala, tá? Tô tentando falar um pouco em inglês. Onde um jovem negro, Michael Brown, de 18 anos, havia sido morto por um policial branco, Darrell Wilson. O presidente do país naquela época era nada mais nada menos que o Barack Obama, né? E o Trump falava já que iria acontecer saques e distúrbios por causa da cor, né? Sabemos lá que o Trump parece que é um racista, né? E 5 anos e meio depois do caso Michael Brown, os Estados Unidos vivem a mais grave onda de manifestação de protesto, né? Desde 1968, após o assassinato do líder de direitos civis, Martin Luther King, né, Jr. Falar para vocês esse livro aqui, ó, leiam, O Pacificador, maravilhoso. Leiam a história de Martin Luther King, acho que é assim que fala. Maravilhosa a história, curta, para a sua sabedoria. Isso aqui sim é sabedoria e inteligência. É o que temos que trazer para os nossos trabalhos.
Então, dessa vez, o estopim dos protestos foi a morte de George Floyd, né? Um americano negro de 46 anos que foi sufocado por um policial branco que se ajoelhara sobre seu pescoço, né, por mais de 8 minutos. Foi chocante no mundo inteiro, né? É um segurança de restaurante ele, e segue fotos aí que eu vou colocar no decorrer do vídeo, cenas fortes, muito triste da morte de George. A foto que vai passar do policial, né, foi a cena, né, que chocou o mundo inteiro. O policial Derek Chauvin ajoelhado sobre o pescoço de George Floyd em uma rua do centro de Minneapolis, eu acho, Estados Unidos. O caso provocou manifestações em mais de 75 cidades, né? Em mais de 40 delas, as autoridades decretaram toque de recolher. As manifestações foram muitas, né? A Guarda Nacional, a força militar que os Estados Unidos reservam para emergências, foi acionada com mais de 16 mil soldados despachados para 24 estados ali da capital de Washington. Porque este assassinato, que apesar de chocante, é semelhante a vários outros episódios, né, que provocou protesto tão grande como esse. Apesar das medidas de distanciamento social imposto por causa da pandemia do Covid-19, os protestos reuniram multidões. As imagens mostram, né, nos vídeos que foi filmado por uma pessoa que passava no local, a vítima deitada, imobilizada, e dizia, várias vezes repetia: não consigo respirar, não consigo respirar, dita como gatilho de onda de indignação que tomou o país, né? Foi um brutal assassinato de George Floyd. Viaturas foram queimadas, vou passar fotos também, que as manifestações. Muitas pessoas, centros de pesquisa, comunidades negras, né, afirmam que pessoas negras têm 3,5 vezes mais chance de serem mortas por policiais de que brancos, né? A primeira morte, em muitos casos, vou falar 4 casos que transformaram esses protestos todos. E diz que a polícia americana mata uma pessoa negra a cada 40 horas. Isso foi pesquisado, tá? Uma em cada 1000 negros morre nas mãos de policiais. Isso é tudo lá nos Estados Unidos. 2. O racismo estrutural. A desigualdade afeta profundamente a vida dos negros nos Estados Unidos. Negros americanos possuem renda e escolaridade menor que os brancos. Vocês sabem que lá nos Estados Unidos, diferente daqui do Brasil, lá eles têm bolsa e tudo mais. Então sempre há diferença, os negros sempre ganham menos, sempre têm menos valor. Então os negros norte-americanos são em geral mais pobres que os brancos. Vai aparecer foto aí também para vocês verem. 3. A pandemia que discrimina. Isso tudo que eu estou falando, as 4 sequências, é por causa das manifestações. Ele gerou essa manifestação e por causa dos negros. Os protestos acontecendo no momento de pandemia do Covid-19 matou mais de 100 mil pessoas nos Estados Unidos e deixou 40 milhões sem emprego. Isto é, os negros, que eles precisam, sempre trabalham nos setores braçais, né? Até nisso, diz, os negros sofrem de forma desproporcional com a pandemia, né? Segundo as pesquisas, os negros formam uma grande parte de trabalhadores de linha de frente da economia, motorista de ônibus, atendentes de loja, assistentes de saúde e a outros problemas pelo racismo. Então essas funções são mais negros que trabalham lá nos Estados Unidos. 4. A reação da Casa Branca, né? A decisão do governo de Donald Trump inflama, né, mais a situação.
que o povo foi onde teve mais protesto, né? Os governadores rejeitam, né, o uso de militares. O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper, acho que é assim que fala, afirmou ser contra o uso de tropas e violência policial. É só ele que queria, né, que tivesse a violência, a matança, eu acho. Que a opção da força policial deve ser usada em casos mais urgentes, isso diz o secretário da Defesa dos Estados Unidos. De urgências e causas terríveis, disse numa reunião no Pentágono. E ele diz a seguinte frase, não estamos em uma dessas situações agora. Eu não apoio a invocação à lei da insurreição. Isso é a palavra de um secretário da Defesa, né? A morte de George Floyd chocou a Alemanha também. Britânicos se reuniram na manhã de quarta-feira 3 no Hyde Park, em Londres, que protestam contra o racismo. Tem fotos aí das pessoas reunidas nesse país inteiro fazendo manifestações. Não se preocupe se tiver algum barulho dos cachorrinhos, tá? Que eles estão passando por aqui. Através de um morto, o mundo se reuniu que não queremos mais mortes de negros por policiais, né? Esses últimos dias o racismo está imperando, né? Aqui no Brasil também. Mortes por policiais. Primeiro eles matam por ser negro, invadem casas, como fizeram. Eu vou estar falando em outros vídeos para não ficar tão longos. As imagens vão mostrar, né? E sempre a mesma história, que estamos cansados de ouvir. Chega, basta de tanta morte, né? Que vão investigar, que vão apurar os fatos. Sempre a pessoa que está morta, né? Eles falam que agiram, atiraram neles. E depois ainda as imagens mostrando eles matando, e mesmo assim eles vão investigar. E isso corre tempo para eles, né? Policiais envolvidos na morte de George Floyd, né? Tem acusações ampliadas, né? Derek Chauvin, filmado com um joelho sobre o pescoço, irá responder por homicídio de segundo grau. E os 3 colegas que participaram da ação também foram acusados criminalmente, né? Então, espero que eles peguem um bom tempo de cadeia. A família anuncia, né, um culto em memória de Floyd, que foi hoje, né, aberto ao público com vários artistas. No funeral será na próxima segunda-feira, dia 8, no Texas, lá em Minneapolis. Então é isso que eu gostaria de falar. E vou dar sequência nesse trabalho falando sobre os negros, só para não ficar tão grande, né? Eu vou dar uma pausa aqui. Então hashtag, gente, vamos hashtag Black Lives Matter. Acho que é assim que fala. Vidas negras importam. Importam sim, porque não é um filho, é um pai, mulheres morreram também nas mãos de polícias, né? Sem perguntar seu nome já chegam atirando. Então eu vou falar sobre isso e dos brasileiros também que morreram aqui também nas mãos de policiais. Vamos juntos apoiar a igualdade racial e todos aqueles que buscam por ela. Queremos respeito por igual. É isso aí que eu queria trazer para vocês hoje sobre a morte de George Floyd, né? Que os maiores protestos, e vamos à luta contra o racismo. Quero mandar um beijo para todos os lobos, lobas, lobitos, lobetes, lobinhos, lobinha. Fiquem todos com Deus. Se sair, use máscara. Máscara salva. Um beijo da loba e bye bye.